Oi pessoal, e aí? Firme e forte? Sejam bem-vindos ao canal. Estamos aí com uma série de devocionais. São mensagens que eu espero que te ajude e manda para todo mundo. Você que está aqui no meu canal já há algum tempinho, né, que sentiu minha falta. Estamos aí de volta, gente. Voltamos a ter vídeos aqui e eu espero que cada vídeo, né, que eu postar possa te ajudar, que possa levar Cristo para sua vida, que possa te dar esperança. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma passagem que está lá no livro de João. Mas antes, você que ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. Os nossos encontros aqui, pessoal, é toda terça e sexta-feira, né? Para você começar bem a semana e ir para um fim de semana abençoado também. É toda terça e sexta-feira, 9 horas da manhã. Então já coloca aí na sua agenda, ativa as notificações para que você possa começar e ir para o fim de semana abençoado. Amém? E vamos aí para a mensagem de hoje. Eu quero dividir com vocês uma mensagem que está lá no livro de João. Hoje eu tô lendo aqui a Bíblia do Ministro. A minha já tá até apagadinha. Hoje eu vou ler nessa versão aqui. Eu quero ler com vocês uma passagem que está lá no livro de João, no capítulo 11. Essa é uma passagem bem conhecida, mas que talvez você não tenha prestado atenção em alguns detalhes, né? Então acompanhe a leitura aí comigo. Eu não vou ler a passagem inteira, mas depois vocês leem aí na íntegra para vocês entenderem o que está acontecendo. Mas eu quero ressaltar alguns trechinhos. Então, lá em João capítulo 11, vai contar pra gente a história de Lázaro. Lázaro era um amigo de Jesus Cristo. E Lázaro, ele estava enfermo. E Jesus Cristo estava pregando, né? Jesus Cristo estava em outros lugares. Quando Jesus Cristo recebeu essa notícia, e vamos ver o que aconteceu. Tá lá em João capítulo 11, eu vou ler o versículo 1, né? Que diz assim: havia um homem chamado Lázaro, e ele era de Betânia, do povoado de Maria e da sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com cabelo. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Eita, nós! Amém? Antes da gente passar para a reflexão, vamos fazer a nossa oração aí, amém? Hoje invertemos a ordem, mas não pode faltar oração, amém? Feche os seus olhos ou fique com eles abertos, enfim, mas receba essa oração. Meu Senhor e meu Deus, Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, obrigada, Senhor, pelos Seus ensinamentos. Eu te peço, meu Deus, que no momento oportuno a gente possa colocar em prática tudo que o Senhor tem nos ensinado, tudo que o Senhor tem falado conosco. E aonde esse vídeo chegar, eu creio, meu Pai, que tem pessoas que estão precisando ouvir de Ti, pessoas que estão precisando de uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. Então eu te peço, meu Pai, vá aonde esse vídeo chegar, vá aonde a minha voz chegar, e que aonde essa mensagem, que não é minha, é sua, chegar, que venha haver também transformação, mudança de vida e esperança, em nome de Jesus. Amém? Bom, pessoal, aqui como eu estava falando para vocês, fala sobre Lázaro, né? A gente vê aqui, quando eu leio esse versículo, eu fico meio revoltada, né? Eu imagino a revolta das irmãs de Lázaro também, porque elas têm esse mesmo sentimento. A própria Bíblia diz que Jesus amava Lázaro, era um grande amigo, Jesus amava a família, né? Jesus amava Marta, Maria, Lázaro. E aí, quando Jesus Cristo recebeu a notícia, né? Olha, Jesus, a pessoa que você ama, o seu grande amigo, amigão do coração, ele tá doente. Jesus Cristo, quando ele ouviu isso, ele falou: calma, gente, isso aí não vai acabar em morte, não. E ficou ali mais 2 dias. Gente, imagina, né? Que naquela época não tinha celular, né? Não tinha WhatsApp. Então eu fico imaginando, né? O tempo que essa notícia demorou para chegar até Jesus. Jesus ficou lá mais 2 dias e o tempo que essa pessoa demorou para chegar, né, nas irmãs de Lázaro,
né? Então esse tempo todo, imagina a angústia dessas mulheres, porque elas viam em Jesus a esperança, né? Elas poderiam ter mandado chamar o médico, assim como a gente falou nos devocionais aí, né, do centurião. Se você não viu essa mensagem, volta nos devocionais, que também é bem interessante essa notícia, essa mensagem. Mas elas foram no médico dos médicos. E, gente, pensa na frustração, porque a gente pensa assim, eu vou até Jesus, porque Jesus vai voltar na hora. Imagina, é um amigo dele, não é qualquer pessoa. É um amigo, então Jesus vai voltar na hora. Vai lá onde Jesus está, avisa ele que Lázaro está enfermo, que ele vai voltar na hora e vai curar o meu irmão. Ele vai curar essa pessoa que ele tanto ama. E não! Jesus fica mais 2 dias. Gente, mais pra frente aqui na passagem, a gente vê a indignação, né, de Marta e Maria. Lá no versículo 32, olha só o que acontece. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos pés de Jesus, né, e disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria o quê? Morrido. Sim, gente, Lázaro morreu. Gente, Lázaro morreu esperando Jesus. Olha que coisa. E aí, Maria, né, Jesus depois ele aparece, né, Jesus volta, e Maria vai até onde Jesus está e fala: poxa, Jesus, se você estivesse aqui, né, se você tivesse se importado de verdade, meu irmão não tinha morrido. Ou seja, agora não precisa mais. Gente, quantas vezes que a gente está numa situação e a gente pensa a mesma coisa. Jesus chegou tarde, meu filho, agora não precisa mais, não tem o que fazer. Porque pensa, Lázaro tinha morrido, não tinha mais o que fazer, né? Aos olhos humanos não tinha mais o que fazer. Enquanto ele estava lá enfermo, né, podia ter sido curado, mas agora que morreu, Jesus, você chegou tarde. Dessa vez, pegou mal, hein? Você chegou tarde. Você não amava Lázaro tanto quanto a gente imaginava. Não é isso que a gente pensa? Não tem momentos da vida da gente que a gente não vê Deus agindo, que a gente pensa que Deus não se importa, que a gente pensa que Deus nos ama, mas, poxa, por que Ele não fez o que eu pedi? Por que Ele não fez na hora que eu pedi? Quantas vezes que a gente ora, a gente clama, a gente pede, e parece que Jesus não vem. Parece que Jesus não vem. E às vezes tem situação que fica tão difícil, tem situação que fica tão complicada, que a gente olha e fala: se Jesus aparecesse agora, nem ia precisar mais. O trem tá tão feio que não precisa mais não. É ou não é, gente? Mas olha só. Voltando à situação, né? Lázaro tinha morrido, não precisava mais de Jesus ter voltado. E aí o que acontece? Falam para Jesus, né? Olha, Jesus, Lázaro morreu, mas ele tá ali no sepulcro ali, né? Numa gruta ali. Se você quiser ir lá visitar o corpo, né? Vai lá, mas agora, né? Não precisa mais não. Gente, olha só que tremendo. Jesus, lá no versículo 33, fala assim, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou Jesus. Vem ver, Senhor, responderam eles. E aí vem o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles, sempre tem, né, gente? Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Sempre tem aquelas pessoas, né, gente, que dá aquela cutucada, né? E aí, continuando, no versículo 38. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra. Olha que tremendo, gente, presta atenção. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal. Já faz 4 dias. Não te falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Gente, olha esse momento, porque até aqui eu queria ser uma mosquinha, eu queria ser uma formiguinha pra ver essa cena. Gente, imagina, o cara tá morto já tem 4 dias.
Jesus chega lá, né, ao invés de só fazer uma oração ou só ali, né, visitar o sepulcro. Não, Jesus chega lá depois de 4 dias que o cara já estava morto, Lázaro já tinha morrido. E Jesus Cristo chega lá e fala, gente, tira a pedra. A irmã, né, de Lázaro, né, Marta, fala pra ele, ó Jesus, não tira a pedra não, porque já tá podre, são 4 dias, já tá cheirando muito mal, já tá em decomposição, não faz isso não. E aí Jesus faz o quê? Dá uma patada nela. Não te falei, minha filha, se você cresce, eu não falei pra você, se você crer, você vai ver a glória de Deus? Gente, olha que tremendo. Lá no versículo 41. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, gente, presta atenção nessa oração. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Gente, olha que oração mais profunda. Antes de Jesus Cristo resolver a situação, ele orou. E ele deixa aqui um exemplo para nós. Ore diante de qualquer situação, da melhor que seja, da pior que seja, ore. E aqui Jesus Cristo diz, Pai, eu te agradeço, eu sei que o Senhor sempre me ouve, eu sei que o Senhor sempre me escuta. Jesus estava ali no momento de... Jesus estava num velório, gente. E Jesus ainda assim, ele falou, Pai, a situação aqui está difícil, a situação aqui é de morte, mas eu sei que ainda assim o Senhor me escuta. E eu quero que as pessoas que estejam aqui vendo, vejam que eu converso com o Senhor até nesse momento, para que elas tenham fé. Gente, olha que ensinamento, né? E aí, né, no versículo 43, diz assim, depois de dizer isso, Jesus gritou, né, bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Ai, eu amo Jesus Cristo. Gente, eu quero deixar essa mensagem para vocês. Jesus Cristo, ele nunca se atrasa. Jesus Cristo nunca chega depois. E Deus nunca age na hora errada. Pode ser a hora errada para nós. Mas Jesus Cristo e o nosso Deus, eles fazem tudo no momento perfeito. E se a gente parar para pensar, se quando a gente está no desespero, quando a gente está, sabe, naquela loucura, a gente não observa o cuidado de Deus. Gente, se você prestar atenção, se você pegar esse versículo aqui no comecinho, vocês vão ver que Deus, né, o próprio Jesus Cristo, ele já tinha falado o que ia acontecer. Mas Marta e Maria estavam tão focadas na dor, na doença, na tragédia, que elas não perceberam que Deus estava cuidando delas. Se vocês voltarem lá no comecinho da história, lá no versículo 4, já tem um spoiler aí. Olha só no versículo 4, né? A pessoa vai lá e fala para Jesus que Lázaro está doente. E aí Jesus lá no versículo 4, ele já fala assim, ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Gente, Jesus já tinha falado, Jesus já tinha mostrado o que ia acontecer, Jesus já tinha dado esperança, Jesus já tinha falado, não vai acabar em morte. Só que as pessoas estavam tão focadas na doença, no problema, que elas não conseguiram prestar atenção que Deus, que o próprio Cristo, já tinha dado milagre. Gente, quantas vezes na nossa vida o próprio Deus envia pessoas para falar com a gente, fala com a gente através de sonhos, através de visões, através da própria palavra. Quantas vezes que Deus fala para a gente que nós sairemos vitoriosos, que Ele está no controle da situação, que aquela situação não acabará em morte. Enfim, quantas vezes que Deus mostra o cuidado dele com a gente, mas a gente está tão focado no problema que a gente não vê.
E quando a gente sente a presença de Deus, quando a gente vê que Deus está chegando na situação, a gente não vai brigar com Ele. Jesus Cristo já tinha falado que aquilo não ia acabar em morte. Mas Marta e Maria, quando viram que Jesus tinha voltado, foram brigar com Ele. Jesus, se ele estivesse aqui, ele não tinha morrido. Peraí. Entendem? Nós temos que tirar os nossos olhos, tão focados ali no problema, e começar a olhar para o alto. Trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. A própria palavra diz isso. Traga à sua memória, ao seu coração, aquilo que te traz esperança. Quantas vezes que Deus já te deu grandes livramentos, quantas orações suas que Deus já respondeu, de quantas coisas que Deus já te livrou, Deus já te curou, Deus já te mostrou. Gente, quantas vezes que Deus mostrou que Ele é Deus na sua vida e você agora está duvidando. Não existe problema grande demais para Deus. E o mais tremendo, para a gente terminar. Gente, a palavra de Deus diz o quê? Que o nosso Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ai, tô toda arrepiada. Ai. Gente, quando as pessoas foram até Jesus, apresentando a morte, não foi Jesus que disse que aquilo não acabaria em morte. A vida que estava respondendo. Quando Jesus Cristo chegou diante do sepulcro, não era uma pessoa que estava ali, não era Jesus que estava ali, era a vida gritando para Lázaro: Lázaro, eu te trago a existência, eu te trago de volta, porque eu sou a vida, eu venci a morte. Gente, olha que tremendo. Não era somente Cristo, era a vida. Ai, eu fico... A vida estava vencendo a morte. Creia em Jesus. Coloque os seus olhos em Deus. Confie no Senhor. Mesmo diante da tragédia. O nosso Deus não perde o controle de nenhuma situação. Permaneça fiel. Permaneça crendo. Coloque a sua fé em ação. E confie. A situação que você estiver vivendo, o momento que você estiver vivendo, coloque os seus olhos em Cristo. Coloque os seus olhos em Deus. Desabafa para Ele o que você está sentindo. Mas tenha fé. Porque na hora certa, na hora de Deus, Ele vai entrar e vai mudar a situação. Ali era uma situação de morte que não tinha mais jeito. Mas o nosso Deus, Jesus Cristo, Ele é a vida. E Ele faz o impossível. Ele se importa e Ele cuida de você. Amém? Gente, eu deixo essa mensagem para vocês hoje. Leiam depois, né, esse versículo para vocês poderem ler a história e pegar ali uns detalhezinhos também. Leiam depois essa palavra e que você possa tirar esperanças dessa palavra, que você possa ficar tão maravilhado como eu fico. Leia a palavra de Deus e veja o que ela faz na sua vida. Amém? Gente, lembrando, os nossos encontros toda terça e toda sexta-feira, 9 horas da manhã. Eu espero você no próximo vídeo. Então, corre pra lá. E se você não viu os outros devocionais, volta também, tem uma playlist aqui, Devocionais 2022. Dá uma olhadinha que eu tenho certeza que eles vão falar ao seu coração. E compartilha esse vídeo, né? Quem sabe tem alguém que esteja aí no fundo do poço ou achando que não tem mais saída. Manda esse vídeo para essa pessoa, porque tem saída sim. Amém? Gente, um beijo para vocês e fui!